sexto ano, como que vocês estão? Vamos aqui, né, dar continuidade na nossa aula. Então hoje nós vamos ver no volume 2, estamos exatamente na página 21, tranquilo? Então vocês vão poder acompanhar no livro de vocês, mas como eu já expliquei em outros momentos, qual é a proposta dessas novas aulas que nós estamos tendo agora, durante o mês de julho? É um aprofundamento do conteúdo que nós já vimos, porém nós vimos de uma maneira breve e que talvez algum conteúdo tenha passado não tão visto como deveria ser visto. Então, por isso nós estamos voltando, recapitulando e aprofundando naquelas páginas onde tem assuntos interessantíssimos que vale a pena a gente falar mais, conhecer mais sobre ele, tá certo? Bom, então vamos lá. Na aula de hoje nós vamos falar da questão da beleza. Nós temos como referência o período clássico. Sempre que falamos de período clássico, nós estamos voltando lá na antiguidade, em um passado muito distante, falando da cultura greco-romana. Essa cultura greco-romana foi estabelecida como uma arte clássica. Por que a arte clássica? Porque ela é modelo, porque ela é exemplo, porque ela serve de base para estudos de futuras pinturas, futuras esculturas nos dias de hoje e servirá por muitos e muitos outros tempos. Ela é eterna. Aquilo que é clássico é independente de qualquer tempo. Então uma pessoa, quando ela vai aprender a desenhar, a pintar, o que ela precisa? Ela precisa da base, do beabá. É como se nós fôssemos aprender a ler. Quando a gente vai aprender a ler e a escrever, nós aprendemos primeiro as vogais, depois o alfabeto, vamos formando pequenas sílabas com pequenas palavras e aí de repente você já forma um texto, forma uma redação, unindo as palavras que você aprendeu. Na arte não é diferente. Para qualquer artista que vai trabalhar a figura humana, antes de partir para a abstração, para formas de criatividade do artista, ele tem que saber o beabá da anatomia humana. Ele precisa saber desenhar e fazer a escultura de acordo com a anatomia humana, respeitando o quê? Respeitando as medidas, as proporções, o equilíbrio. Por isso, o período clássico ele é considerado o parâmetro para qualquer aprendizado das artes, beleza? Então vamos entender agora como que foi estabelecido nas artes esse padrão clássico. Vamos aqui para uma escultura grega chamada o discóbolo. Nessa escultura a gente observa uma figura humana onde um homem segura um disco fazendo a menção de jogar esse disco, ou seja, aqui ele desenvolve um esporte olímpico, porque lá nas histórias antigas dos gregos nós sabemos que os esportes olímpicos que nós conhecemos nos dias de hoje, na nossa atualidade, teve origem lá no período grego. O homem, quando ele começava a entrar ali na sua aprendizagem escolar, ele já automaticamente também aprendia algum esporte, alguma luta, porque o corpo humano sempre foi muito objeto de trabalho para os gregos. Eles participavam de lutas, eles participavam de batalha e o homem ele já crescia com esse perfil de lutador, perfil esportista. Então aqui tem um exemplo do cotidiano, da vida cotidiana do homem grego, que era participar de alguma dessas atividades relacionadas ao esporte ou alguma luta. Por isso eles cresciam já com esse perfil atlético que obedecia essas seguintes medidas estabelecidas na anatomia humana. Quando a gente estuda a questão dos músculos, dos ossos, dos movimentos de mãos, pernas, cabeça, membros e tudo mais, a gente observa que essa anatomia aqui
foi representada aqui também pelos gregos. Então os gregos consideravam que para colocar medidas, proporções, estudo de músculos, ossos, enfim, do corpo humano, ele precisava ter esse perfil atlético, vamos dizer, porque dessa forma as medidas e tais proporções poderiam ser evidenciadas através da escultura. Então o ideal de beleza para a cultura grega lá da antiguidade era esse perfil atlético, sim, principalmente do homem. Nesse período, no artístico, foi muito trabalhado na figura masculina e dessa forma para mostrar exatamente o corpo humano no sentido da anatomia ideal, o ideal de beleza. Aqui a gente consegue observar até os ossos da costela dessa figura humana, as pernas, os músculos das pernas, dos braços. Aqui, enfim, ele menciona esse movimento de que vai jogar, arremessar esse disco. E dentro desse esporte olímpico, o arremesso de peso, aquele que conseguir atingir uma distância maior, vence aquela batalha. Então é isso. Então aqui, através dessa escultura, eu explico para vocês o porquê desse perfil de beleza considerada a beleza clássica. Passando adiante, a gente vê agora a escultura feminina grega. Diferente da escultura masculina, a feminina era representada semi-vestida. Ela não era representada completamente no nu artístico, ela era vestida. Só que durante todo o período de arte clássica da escultura grega, vamos considerar que 2/3, se dividirmos em 3 partes, a fase das esculturas gregas, as 2 primeiras, ou seja, maior parte do tempo, era um homem que era representado no nu artístico. Somente em uma dessas 3 partes era representada a escultura feminina, que foi no finalzinho do período clássico que a mulher passou a ser representada na escultura grega, porém vestida. E a gente pode observar com clareza nas esculturas femininas encontradas que elas não tinham aquele ideal de beleza que o homem tinha. Aqui a gente percebe o perfil atlético, esportista do homem, já aqui na mulher não. Por quê? Porque a mulher, de acordo com aquela cultura da época da antiguidade, ela não desenvolvia habilidades esportivas e nem de luta, como o homem fazia por uma questão cultural. Então, por esse motivo, a mulher não tinha esse perfil. E por uma outra questão também, ela era representada sempre com algum tecido envolvendo o seu corpo. Então, vamos aqui adiante, o estudo da anatomia na arte. Então, para poder representar a altura, medidas, proporções dos gregos, inclusive, desenvolveram algumas técnicas. Exemplo, eles consideravam que a altura tradicional do homem era estabelecida pela altura da sua cabeça. Como se nós pegássemos aqui a altura dessa cabeça, multiplicasse por 7 vezes, daria a altura do corpo. Tamanho era o estudo da anatomia que os gregos fizeram. Estabeleceram que esse antebraço nosso é o mesmo tamanho do nosso pé, do nosso solado. Então eles estudaram a anatomia de uma maneira que conseguiram estabelecer algumas regras para que as esculturas humanas pudessem ser feitas com mais facilidade, sem necessariamente ter algum modelo vivo ali pousando para o artista fazer a escultura. Então isso foi facilitando para que a escultura humana fosse tão representada no período grego. Vamos aqui ver outro período em que a figura humana foi também muito evidenciada, que foi no Renascimento, o homem vitruviano, onde Leonardo da Vinci, através desse desenho, estudou o movimento dos braços e o movimento das pernas. Então a figura humana, ela foi durante muito tempo, no período do Renascimento, objeto também de estudo da anatomia humana. E Leonardo da Vinci, como um artista extremamente curioso, pesquisador, investigador, que nós já falamos em outros momentos sobre isso,
vocês sabem como que era a personalidade investigadora de Leonardo da Vinci. Então ele estudou a anatomia humana como se ele fosse um médico, com toda a curiosidade para entender movimento dos músculos, movimento dos braços, movimento das pernas, e fez esse estudo ajudando e favorecendo os médicos da época. Aqui nós temos uma outra escultura de Michelangelo chamada Pietà, também do período do Renascimento. Então o Renascimento, ele teve uma inspiração clássica muito grande, tanto na pintura como na escultura. A figura humana era representada tal como os olhos viam e seguindo sempre aquele padrão estabelecido como beleza, como belo, lá pelos clássicos, os gregos e os romanos. Lembrando sempre que o padrão de beleza estabelecido naquela época era o perfil atlético, por proporcionar uma visão mais exata de ossos, músculos, veias e movimento. E isso não significa que seja eterno como padrão de beleza, mas sim para dar início a estudos do corpo humano, sempre. Agora, já na nossa atualidade, os artistas não têm mais aquela preocupação imensa em estar representando a anatomia tal como ela era lá na Antiguidade Clássica ou no Renascimento. Por quê? Porque hoje o artista ele tem total liberdade para criar, para colocar para fora toda a sua criatividade, inventar formas novas, uma vez que quando quiserem retratar tal como é, eles também vão saber. Aqui, a Bapuru de Tarsila do Amaral. Para Tarsila do Amaral chegar nessa fase de abstrair a forma da figura humana, ela com certeza passou lá atrás pelo beabá da anatomia clássica. E aí, futuramente, após dominar a técnica de medidas, proporções, equilíbrio, simetria e harmonia, entre outras técnicas artísticas, aí sim ela tem a capacidade de criar e inventar formas novas para representar o corpo humano sem estar presa à realidade. Então essa criatividade sempre fez parte do artista, principalmente quando falamos de artes de século XX e século XXI. Aqui, outro artista, Pablo Picasso, lá do século XX também, onde o artista busca por novas formas, busca por novas maneiras de representar tanto a figura humana como qualquer outro elemento da natureza. Pablo Picasso passa a fazer o quê? A geometrizar as formas. Então aqui identificamos 5 figuras humanas, mas não retratando com fidelidade à realidade. Não, ele coloca o corpo humano em formas geométricas. Isso é o cubismo de Pablo Picasso. E para finalizar aqui, uma obra de Romero Botelho, que também estudamos lá no nosso livro, no volume 2, onde ele coloca uma quebra de regras para a representação da figura humana. Quem disse que o belo precisa ser magro? Quem disse que para fazer balé eu preciso ser magrinha? Não! Se eu tenho vontade, se eu quero fazer balé, eu posso fazer independente do meu perfil estético. E nem sempre a magreza é sinônimo de beleza. Então aqui ele mostra uma mulher que não possui a estética do perfil magro fazendo aulas de balé. Então ele quebra também com essas regras impostas lá atrás no Renascimento. Mas volto a dizer, para fazer formas mais diferenciadas, assim como Tarsila do Amaral e Pablo Picasso fizeram em seus quadros, eles passaram lá atrás pelas vogais, pelas sílabas do alfabeto, pelas primeiras palavras. Eles passaram por esse beabá da pintura, o beabá da escultura, do perfil anatômico, para depois estabelecer novas formas de pintura. Pessoal, então é isso, sexto ano. Nós podemos ver aqui essa questão da beleza, como que ela surgiu, a beleza clássica, e como que no decorrer dos tempos os artistas representam a figura humana. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje, tá certo? Fiquem com Deus, continuem a se cuidar
e a gente se vê na próxima aula novamente aqui. Um beijo bem grande para vocês!